Olá, afiliado Algar, muito bem-vindo a mais esta aula. E na aula de hoje nós estaremos dando continuidade ao processo de criação de anúncios, mais especificamente o anúncio da rede de display. E para a criação de um anúncio da rede de display é necessário que você tenha uma campanha específica para a rede de display. Logo, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma nova campanha. Então eu peço para criar uma nova campanha. E aqui, ao contrário do exemplo da aula passada, eu estarei utilizando uma campanha sem meta, pois estarei fazendo a configuração da campanha no decorrer da criação dela. E aqui eu vou selecionar como uma campanha de rede de display, que é o objetivo desta aula. E aqui ele já me pergunta qual subtipo de campanha. Basicamente eu possuo 3 subtipos, que é uma campanha inteligente, uma campanha padrão e a campanha do Gmail. A campanha inteligente é uma campanha que utiliza a inteligência do Google Ads, ou seja, o Google ele cuida de forma automática a segmentação e gerenciamento dos anúncios, ou seja, uma boa parte do seu trabalho de configuração manual a respeito da criação de sua campanha, dos seus anúncios, o Google ele já faz com base na sua inteligência artificial. Ou seja, ele verifica qual é a página de destino do seu anúncio, busca os públicos semelhantes e ele próprio vai fazendo os ajustes. Isso é um tipo de campanha muito interessante, mas o nosso foco agora será a campanha padrão de display. Já a campanha do Gmail, basicamente são aqueles anúncios que você vê no corpo do Gmail. Caso você tenha uma conta do Gmail, conforme você acessa os seus e-mails, aparecem alguns anúncios na sua caixa de entrada, enfim. São esses anúncios que aparecem ali, eles são dessa campanha do Gmail. Mas agora vamos dar prioridade aqui para a campanha padrão do display. Então seleciona a campanha. Se você quiser aqui, você pode colocar o URL final, ou seja, a página de venda do produto, mas nesse caso não é obrigatório, então eu peço para continuar. E a primeira coisa que o Google ele vai me perguntar aqui nessa próxima tela é o nome da campanha. Então aqui você pode colocar o nome que você quiser de forma que seja fácil para identificação. Então aqui eu vou deixar como display 1 mesmo, que é uma campanha de exemplo, que provavelmente eu vou deletar essa campanha depois. Mas aqui basicamente ele segue o mesmo padrão da criação dos anúncios da rede de pesquisa. Muita coisa aqui é igual, então o que você aprendeu na criação de um anúncio, basicamente ele servirá para a criação dos outros anúncios. Então aqui você coloca o nome da campanha, tem a questão de segmentação do local, que eu já abordei na aula passada, você pode escolher para qual região específica você quer que o anúncio seja exibido, ou de repente se você não quer que um anúncio seja exibido para uma determinada região, você pode incluir esta região como uma região de exclusão, ou seja, o anúncio ele não é exibido para aquela região. A questão do idioma, novamente, você seleciona os idiomas que fazem conexão com o seu anúncio. Como o anúncio desse exemplo aqui é um anúncio de um produto em português, eu deixarei tanto o idioma português quanto inglês, porque muitas pessoas, embora falem em português, elas utilizam sistemas que basicamente estão em inglês. Então, se por acaso você não coloca o inglês, o seu anúncio ele pode não ser exibido nesses dispositivos, seja no celular ou seja no computador, enfim. O seu anúncio ele pode não ser exibido justamente porque você não colocou essa opção do inglês, mesmo que o seu anúncio esteja em português. Por padrão, eu deixo sempre português e inglês. E aqui vem a questão dos lances. Na aula passada eu não entrei tanto a fundo nessa questão, porque senão a aula ia ficar muito longa, ia ficar uma coisa muito cansativa. Mas basicamente aqui, a métrica aqui para lances, a primeira coisa que ele coloca já é a questão de conversões. O que é conversão? Ele vai buscar otimizar o seu orçamento para buscar mais conversões, ou seja, que mais clientes comprem o produto que você está ofertando. Porém, no início, eu não gosto desse tipo de estratégia de lance, justamente porque eu não tenho nenhuma venda. Se eu não tenho nenhuma venda, fica complicado para o Google otimizar uma coisa que ele não tem informação ainda. Ou seja, eu vou pedir para o Google otimizar a conversão, otimizar o número de pessoas que compram um produto, sendo que eu não tive nenhuma venda ainda. Então, se eu não tenho volume de venda, não tem como eu otimizar isso, porque eu não tenho informações. Eu não sei quais são as pessoas, de quais regiões, enfim, eu não sei o perfil da pessoa que está comprando. Então, não tem como o Google ele trabalhar de forma efetiva na questão de conversões.
Então, se por acaso você seleciona aqui como meta, como lance, a questão de conversões, muito provavelmente você vai gastar muito dinheiro no começo e depois de um tempo, conforme ele for conseguindo ter conversões, conseguir que pessoas comprem um produto, aí ele vai começar a otimizar a campanha. A partir daí o valor, o custo da campanha, ele começa a diminuir. Por isso eu não deixo de início de campanha a estratégia de lances para conversões. E você também tem a opção de valor de conversão. O valor de conversão ele está baseado no seu ROAS, ou seja, no seu retorno sobre investimento. Então, você pode colocar um percentual, quanto que você deseja ganhar sobre o custo da campanha, por exemplo. Eu quero que eu ganhe 50% acima do valor que eu estou investindo na campanha, ou quero ganhar 30%, ou 100%, ou 200%, enfim. O Google ele vai tentar, isso não é uma garantia, mas ele vai tentar conseguir chegar no volume de conversões que dê esse percentual de retorno. Então, basicamente, ele vai pegar o valor que volta lá da Hotmart, com a informação de qual o valor de conversão, ou seja, qual o valor da sua comissão, ele vai tentar ajustar para otimizar a sua campanha, para que esse valor ele esteja dentro desse seu projetado aqui, desse seu esperado. Então, novamente, é complicado logo de cara porque você não tem informação de conversão. Então, o Google vai tentar otimizar uma coisa que ele ainda não tem dados. Então, por isso, no começo de campanha, eu não gosto de deixar essa métrica também. E aqui ele também tem outra opção, que são impressões visíveis. Na própria descrição aqui, ele já dá uma informação, uma descrição mesmo do que são essas impressões visíveis. Ou seja, a impressão visível é registrada quando um usuário visualiza 50% ou mais do seu anúncio por um segundo. Ou seja, você só vai pagar quando efetivamente o seu anúncio ele estiver sendo exibido para o cliente por mais de um segundo. Senão você não vai pagar. Existem outras estratégias onde você paga por exibição, ou seja, o seu anúncio ele foi exibido dentro de um site e você já está pagando. Porém, essas impressões visíveis é quando efetivamente o seu anúncio fica na tela do visitante para onde o anúncio está sendo exibido. Então, também é uma estratégia muito interessante. Caso você queira outras opções, você também tem aqui, selecionar uma estratégia de lances diretamente. Você também pode selecionar, embora o Google diga que não é uma ação recomendada, mas está disponível. Então, neste caso aqui, você pode selecionar, por exemplo, o CPA desejado, ou seja, o custo por aquisição, quanto que você deseja gastar até que o Google ele faça a venda. Por exemplo, olha, esse produto aqui eu sei que eu vou ganhar R$20 de comissão, então eu quero que o meu custo para aquisição seja de no máximo R$10. Então eu seleciono aqui R$10 e o Google vai buscar que o custo da aquisição ele esteja dentro dos R$10, até R$10. Ele procura otimizar a sua campanha para que a sua conversão te dê esse CPA de até R$10, nesse exemplo dado. Mas, novamente, eu ainda não tenho informações. Eu, particularmente, prefiro, logo de cara, maximizar cliques. Por quê? Porque eu já tenho uma ideia de segmentação, vou segmentar o meu anúncio para um determinado tipo de público, mas eu quero que no começo gere um volume maior de cliques, porque eu vou colocar um volume maior de pessoas acessando o site de vendas, já com uma certa segmentação. E a partir daí, conforme ocorrem as vendas, conforme ocorrem as conversões, aí eu escolho uma ou outra estratégia de conversão diferente para que eu possa otimizar. Seja através de um custo por aquisição desejado, seja o ROAS, ou até maximizar conversões, onde o Google ele vai buscar dentro do seu orçamento fazer o máximo de conversões possível. E aqui eu também tenho a questão do CPM, ou seja, custo por milhão. Nesse caso aqui é o custo por milhão visível. O que é isso? Ele é um valor que você vai pagar para cada mil exibições do seu anúncio. Ou seja, cada vez que o seu anúncio ele for exibido 1000 vezes, ele vai ter um valor. Então ele não vai cobrar especificamente anúncio por anúncio que ele vai estar sendo exibido, porque às vezes o valor é muito pequeno. Então ele seleciona isso como CPM, quanto que você vai pagar
por esse conjunto de anúncios. Você também define o valor aqui. É claro que se por acaso o seu valor ele for muito baixo, o seu anúncio ele corre o risco de não ser exibido. Até porque, tanto quanto na rede de pesquisa, aqui na rede de display, o seu anúncio ele só é exibido quando ele vence o leilão, ou quando a qualidade do anúncio ela é muito boa. Então você necessita estar atento tanto na qualidade do anúncio, como também no valor que você define. Se o seu lance ele for muito baixo, muito provavelmente você não conseguirá alcançar a exibição necessária. Então você pode colocar limitadores máximos, ou você pode deixar um valor fixo, como você pode colocar, por exemplo, o CPM manual. Você indica qual valor que você quer ofertar. Isso significa que todo lance ele vai cobrar justamente o valor que você ofertou ali? Não, muitas vezes você coloca o CPC manual, mas ele ajusta para um valor menor, porque afinal o Google ele está vendo que tem um leilão. Então, se por acaso o clique ele está custando 50 centavos e você deixou um CPC manual de R$2, ele ajusta isso, ele não vai torrar o dinheiro, mas não é uma estratégia muito interessante. Eu prefiro as outras estratégias automáticas, porque aí o Google utiliza a inteligência dele. Porque uma coisa que eu gosto muito no Google é que ele sempre procura otimizar os recursos que você disponibiliza para a plataforma. Ao contrário de outras plataformas, que o valor que você colocar ele vai tentar torrar tudo, ele vai gastar tudo. Nesse caso específico, ele busca uma otimização para que você tenha resultados melhores. Então, particularmente, eu gosto muito do Google Ads por isso. Mas dando continuidade, aqui como exemplo novamente, vou deixar como maximizar cliques e vou dar continuidade. O próximo item aqui é a respeito do orçamento. Novamente, você vai definir um valor médio que você gostaria de gastar por dia. Nesse exemplo aqui eu deixarei como R$35. E aqui eu tenho configurações adicionais. Nessas configurações adicionais, nós já passamos por ela na outra aula, mas basicamente você vai indicar a rotação de anúncios, que você pode escolher por melhor o desempenho ou não otimizar, enfim. Eu prefiro particularmente deixar aqui otimizar para priorizar os anúncios com melhor desempenho. Se por acaso dentro dessa campanha eu crio 3, 4, 5, 10 anúncios, ele vai buscar exibir o anúncio que está tendo o melhor resultado, ou seja, aquele que está tendo conversão. Porque se por acaso eu tenho 5 anúncios, 2 deles estão performando muito bem. Só que se por acaso 3, ele só está gastando dinheiro, então não está me trazendo resultado, não está fazendo a conversão, a venda, não tem sentido eu ficar exibindo esses outros 3 anúncios. Eu prefiro que sejam exibidos esses 2 anúncios que realmente estão me dando resultado. Então, por isso que eu deixo essa opção. A questão de otimizar para conversões, ele não está disponível até porque você não tem muita informação. Por enquanto, ele fica indisponível até porque você precisa de dados. Ou seja, o Google ele precisa de dados para que ele possa utilizar esse tipo de rotação de anúncios. Mas dando continuidade à questão de programação de dia, você vai escolher o dia, o horário que o seu anúncio vai ser exibido, quando começa, quando termina, em quais dispositivos você quer que ele apareça em computador, ou se você quer que ele apareça apenas no celular ou tablet, enfim. Você vem aqui e você seleciona onde você quer que seja exibido o seu anúncio. Por se tratar de um anúncio da rede de display, esta questão de dispositivos aqui ela é muito importante. Porque, por exemplo, eu posso selecionar o meu sistema operacional. Eu quero que esse anúncio seja exibido apenas para quem usa o Windows, ou eu quero que esse anúncio seja exibido apenas para quem usa o iOS, ou de repente o sistema do Chromium, da própria Google. Enfim, você vai indicar o que você prefere. Assim como também você pode escolher os modelos de celulares. Aqui nesse caso aqui, só para fazer um comentário, geralmente quando eu faço as campanhas, tablet, ele consome o recurso, mas assim, o volume de vendas de conversão é muito baixo, é muito ruim. Então, logo a princípio, assim, eu já descarto tablet. Eu deixo computadores e celulares, porque são onde geralmente eu tenho o maior número de conversão. Mas tablet, ele consome meu orçamento e geralmente ele não me dá um retorno muito positivo. Então, eu deixo ele para lá.
Então aqui, ó, sistemas operacionais novamente, você pode selecionar qual sistema operacional que você deseja. Android, BlackBerry, Windows, iOS, enfim. Você seleciona qual que você quer que ele apareça. Você também pode selecionar os modelos dos dispositivos, ou seja, é um dispositivo Android, de qual marca? Você pode escolher, por exemplo, olha, eu quero que o meu anúncio apareça apenas para os celulares da LG, da Lenovo, ou de repente da Samsung, ou qualquer outra marca que você queira. Se você estiver fazendo uma campanha e você quiser fazer uma segmentação a respeito de público, por exemplo, esse meu produto ele vai ser consumido por um pessoal da classe média alta. Então, qual o perfil de aparelho celular que esse público ele utiliza? Então, você já começa a pensar a respeito da persona, do perfil do seu cliente. Olha, esse meu produto, como ele tem um ticket alto, então o público geralmente é um público com poder aquisitivo maior. Então, de repente, eu posso selecionar um iPhone. Então, eu seleciono um iPhone, que geralmente é um público com poder aquisitivo maior. Ou, de repente, eu pego o Samsung, LG ou outras marcas, só que eu começo a fazer um filtro de quais são os modelos. Por exemplo, Samsung. Se eu abrir aqui a aba da Samsung, ele vai me listar alguns modelos diferentes. E aqui eu tenho, dentro da Samsung, eu tenho as linhas de produtos que são produtos de entradas, só que eu também tenho os produtos que são mais caros. Por exemplo, eu posso escolher que o meu anúncio seja exibido do Samsung Galaxy S8 para cima. Daí eu seleciono o S8, S9, S10, eu posso selecionar o Samsung Note, enfim, eu posso selecionar aqueles dispositivos que eu acredito que o meu público estará utilizando. Então eu seleciono aqui, eu posso fazer um filtro também pelo modelo de aparelho, ou seja, que o meu anúncio ele seja exibido apenas nesse tipo de aparelho. Então aqui você faz esse filtro, seleciona quais são os dispositivos que você deseja e depois que tiver tudo selecionado, você clica em concluir. Mas dando continuidade, aqui você também tem a questão das redes. O que vem a ser as redes? Eu posso selecionar que eu quero que seja exibido apenas quando a pessoa esteja utilizando pelo Wi-Fi, por exemplo. Mas por que disso, Rafael? Existem campanhas que o seu cliente, se ele estiver utilizando pelos dados móveis, pode ser que naquele momento o site onde ele está sendo exibido, ele não é otimizado para funcionar direito para celular, ou seja, quando ele está acessando pelo celular, ele demora muito para carregar e a visualização não fica muito legal, ele tem alguns probleminhas. Mas quando a pessoa está com Wi-Fi, a conexão tende a ser melhor e aí o seu anúncio é exibido de uma forma mais adequada. Então, assim, isso depende muito. Isso ele vem mais essa linha de selecionar se vai ser apenas no Wi-Fi ou não. Eu seleciono justamente quando eu vou fazer a otimização da campanha, porque eu começo a perceber que uma campanha não está indo muito bem. Então eu começo a fazer alguns testes diferentes, inclusive este. Olha, talvez esse meu anúncio ele não esteja sendo exibido muito bem quando a pessoa está numa rede móvel. E aí eu quero que seja exibido apenas no Wi-Fi. Ou então eu posso selecionar aqui, a nível Brasil, porque foi a região onde eu escolhi para que o anúncio seja exibido, eu posso selecionar qual operadora. Olha, eu quero fazer uma campanha específica para o cliente da operadora X. Então posso selecionar aqui a operadora, porque automaticamente o Google vai conseguir identificar qual a rede do celular da pessoa e aí ele mostra se a pessoa estiver naquela rede que você selecionou ou não. Essa também é uma função muito útil quando você quer fazer uma campanha específica. Bem, dando continuidade aqui, o próximo item é opções da URL da campanha, ou seja, aqui onde eu coloco o meu hotlink. Só que nas minhas campanhas eu não gosto de utilizar este campo nesta parte da criação da campanha. Eu gosto de colocar o modelo de acompanhamento, ou seja, o meu link de afiliado, na criação do próprio anúncio. Mas por que disso? Existem alguns produtos que você tem mais de uma página de venda. Então, de acordo com o tipo de anúncio, eu posso querer direcionar para uma página ou para outra. Então, em razão disso,
eu prefiro optar por colocar o modelo de rastreamento na criação do próprio anúncio. Mas se por acaso você for trabalhar apenas com uma página, aí você pode colocar aqui sem problemas. Mas eu, pessoalmente, prefiro colocar na criação do anúncio, que inclusive eu demonstrarei como você aplica esse modelo de rastreamento justamente na hora da criação do anúncio. A questão de anúncios dinâmicos aqui, eu geralmente não mexo nela. Questão de conversões, onde você vai definir aquela questão do pixel, se você vai usar um pixel de conversão A ou B. Ou seja, isso daqui lá no começo de outra aula, eu mencionei como que você faz a criação do pixel de conversão e como é que faz o registro dele lá dentro da plataforma da Hotmart. Justamente para quando haja venda, a Hotmart consiga devolver a informação para o Google saber que aquela conversão veio daquele anúncio, daquele clique, daquele usuário, daquele momento, enfim, que ele tem informação para que ele possa otimizar as campanhas. Essa aqui tem uma informação, um campo muito útil, que é essa exclusão de conteúdo. Por que eu uso essa exclusão de conteúdo? Existem alguns tipos de conteúdo que eu posso acreditar que não sejam adequados para a campanha que eu estou fazendo. Por exemplo, eu posso acreditar que a campanha que eu estou fazendo não seja adequada para conteúdo erótico, difamação, linguagem grosseira, ou problemas sociais, tragédia, conflito, enfim, ou sensacionalista. Eu posso escolher. Ou de repente eu quero que ele não seja vinculado em transmissões ao vivo do YouTube. Enfim, eu tenho diversas opções aqui onde eu posso verificar o que é adequado e o que não é para a campanha que eu estarei fazendo. Então, seleciono o tipo de conteúdo que eu acredito que não seja adequado, ou seja, que ele vai fazer exclusão de conteúdo, ou seja, nos sites onde tiverem esse tipo de conteúdo, meu anúncio ele não será exibido. Eu seleciono aqui e depois minimizo. Me dou continuidade na criação do grupo de anúncio. E aqui na criação do grupo de anúncios é a mesma coisa da criação de grupo de anúncios para rede de pesquisa. Você novamente vai selecionar o nome de um grupo que seja adequado para a sua realidade, que seja fácil identificar qual grupo, de qual campanha que é. Nesse caso específico eu deixarei com o nome que está, pois é apenas um grupo de exemplo que eu estou utilizando para a criação dessa campanha para a rede de display. E o próximo passo da configuração da sua campanha é definir quais são as pessoas que você quer alcançar com a sua campanha. Ou seja, você precisa definir qual é o seu público-alvo. E aqui para a definição de público-alvo, você tem duas opções. Você pode utilizar o gerenciador de público-alvo, ou seja, você pode já deixar pré-definido um público, e aí você deixa um nome para esse público, e a cada campanha que você for utilizar esse mesmo público, você pode simplesmente ir lá e selecionar qual público que você deseja, e você já fez toda a configuração desse público. O gerenciador de público-alvo você pode acessar tanto clicando aqui, ele vai abrir uma janelinha para você fazer essa configuração e selecionar qual o seu público-alvo, como você também pode vir aqui em ferramentas, biblioteca e gerenciador de público-alvos. Dá no mesmo, é a mesma coisa. A diferença é que aqui nós estamos fazendo a criação da campanha. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela à parte, onde eu estarei fazendo essa configuração e depois eu dou continuidade na criação da campanha. Se eu for ali em ferramentas, ele vai parar o que eu estou fazendo aqui da criação da campanha para que eu possa mexer com o gerenciador de público-alvo. Mas neste caso específico, eu estarei fazendo uma edição agora manual. Então eu venho aqui no lápis para fazer edição e aqui eu posso selecionar várias categorias. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar um evento importante, pessoas que começarão um novo emprego, ou criação de empresas, abrir uma empresa recentemente, enfim. Aqui eu posso buscar termos e ir ajustando qual o hobby do meu cliente, o que ele gosta de fazer, onde geralmente ele frequenta. Ou seja, são perfis do meu cliente, ou seja, todo um trabalho de pesquisa que eu faço para identificar qual é o meu cliente, isso me ajuda nesse momento, porque aí eu consigo definir de uma forma mais aprimorada para otimizar a minha campanha, porque eu sei que o meu público ele já tem aquele determinado perfil. Então aqui eu começo já a delimitar para quais pessoas o meu anúncio ele será ou não exibido.
Para título de exemplo, eu estarei utilizando um produto que a Algar ela está na fase final de configuração, que é um produto voltado para a gestão de salão de beleza. Então, nesse caso aqui em específico, eu vou utilizar, por exemplo, os donos de salão. Donos de salão, então aqui ele automaticamente já busca para mim, público de afinidade, entusiastas de beleza. Posso marcar. Pessoas que frequentam salão de beleza regularmente, ou seja, os proprietários também frequentam. E aqui eu posso ir selecionando todos os itens que porventura eu acredite que sejam interessantes para a minha campanha como público-alvo. E aqui eu posso ir tanto aqui em pesquisa, onde eu posso colocar outros termos, e o Google ele já vai fazendo uma busca, ele já me mostra o que está correlacionado, como eu posso utilizar aqui a questão das ideias, onde ele já me dá algumas sugestões, ou posso fazer uma busca de quem são eles, as informações demográficas, quais são as afinidades, ou seja, os interesses e hábitos deles. Eu posso pesquisar também o que eles pesquisam, planejam ativamente. Então, quando eu faço a definição do meu público, ou seja, qual a persona, o avatar, o perfil do meu cliente ideal, eu já tenho essas informações. E aqui eu consigo ir setando, indicando o que eu quero fazer, quais são o interesse deles, os hobbies, o que eles fazem. E aqui eu seleciono tudo isso. E aí, quando eu tiver feito tudo isso, eu basicamente venho aqui, clico em concluir e dou continuidade. E depois eu venho para informações demográficas. Aqui, onde eu vou selecionar o meu público. Se é masculino, feminino, qual a faixa etária, renda familiar, de acordo com o perfil do meu produto, o perfil do meu cliente. Eu venho aqui e seleciono. Por exemplo, eu acredito que para um salão de beleza, a grande maioria das pessoas que são proprietários sejam público feminino. Então eu já vou tirar o masculino. Eu posso deixar o desconhecido porque muitas vezes a pessoa que está acessando, o sistema não consegue identificar se é homem ou mulher. Então, nesse caso aqui, eu posso desmarcar o masculino, opinião pessoal minha, não que represente uma totalidade, mas na grande maioria dos casos, pela minha experiência, os proprietários geralmente são mulheres. E aí você começa a selecionar uma questão de idade. Eu não vou entrar muito nessa questão de idade, porque ainda não é um perfil que eu fiz uma apuração para uma definição. Mas se por acaso você julgar que 18 a 24 anos não é proprietário e nem pessoas com 55 para cima, eu posso desmarcar. E aqui a questão da renda é a mesma coisa. O que você identificar como seja o perfil do seu cliente ideal, você seleciona aqui, justamente para fazer essa segmentação demográfica. Feito isso, eu clico aqui em concluir e posso dar continuidade na criação da minha campanha. Outro aspecto muito importante aqui na criação da campanha é essa questão de conteúdo, que é basicamente onde você quer que os anúncios sejam exibidos. E aqui você pode delimitar o alcance por meio de palavras-chave, tópicos ou canais. Ou seja, quando eu clico aqui em segmentação por conteúdo, eu tenho as três opções. E aqui eu posso escolher, por exemplo, palavras-chave. E quando eu seleciono palavras-chave, eu posso indicar quais são as palavras-chave que eu desejo que o sistema do Google tome como base para exibir ou não o meu anúncio. Ou seja, o meu anúncio pela rede de display ele pode ser exibido em milhares de sites que são parceiros do Google. Só que de repente eu quero que esse meu anúncio ele seja exibido apenas em determinados sites que tenham aquelas palavras-chave, ou seja, é um tema muito específico. Então aqui eu posso definir alguns termos-chave, algumas palavras-chave, para que o Google tente buscar dentro desse conteúdo. E se ele encontrar essas palavras-chave, aí sim ele faz a exibição do meu anúncio. Outro aspecto importante aqui da segmentação por conteúdo é a questão de tópico. Os tópicos nada mais são do que o tipo de assunto que está sendo tratado pelo site, onde o seu anúncio será exibido. Ou seja, se eu quero que o meu site, ou melhor, o meu anúncio, ele seja exibido em sites que estejam falando de animais de estimação, ou artes e entretenimento, enfim, eu posso selecionar quais são os tipos de assuntos, os tópicos que os sites abordam e que eu gostaria que o meu anúncio seja exibido. Por exemplo, se por acaso eu estou falando de um salão de beleza, eu acredito que não seja interessante que eu esteja
veiculando meu anúncio, por exemplo, em comercial industrial, porque eu acredito que não faça parte desse grupo de tipo de empresários. Então, vou selecionar apenas os grupos ao qual são assuntos que eu acredito que façam parte do interesse desse meu público-alvo. Então, novamente, seleciono aqueles que eu acredito que sejam interessantes e válidos e vou em concluir. E a outra questão da segmentação por assunto é a questão de canais. E aqui na segmentação de canais, onde eu posso definir quais são os websites que eu gostaria que o meu anúncio seja exibido, quais são os canais do YouTube que eu quero que o meu anúncio seja exibido, ou vídeos específicos do YouTube, ou se de repente eu quero que os meus anúncios apareçam em aplicativos. Então, cada um aqui eu tenho uma opção diferente, onde eu posso indicar quais são os perfis, os segmentos aqui, os canais. Se eu quero um site específico, ou um vídeo do YouTube, ou um canal, enfim. Aqui eu posso fazer toda essa seleção quando eu quero que a minha campanha seja extremamente segmentada. Ou seja, se eu sei que o meu público ele está dentro daquele canal do YouTube, eu posso fazer uma promoção para que meu anúncio seja exibido naquele vídeo específico, naquele canal, naquele website ou naquele aplicativo. E é para isso que serve essa questão dos canais. Novamente, aqui eu faço toda a indicação que eu acho que seja adequada para a criação da minha campanha, do meu anúncio, e depois eu concluo. O próximo passo aqui é a questão da expansão de segmentação. Mas o que é isso? Olha, aqui você já tem uma descrição, que permita que o Google encontre o seu público-alvo de alto desempenho semelhante àqueles da segmentação para alcançar mais usuários. Ao ampliar o seu alcance, você pode aumentar o número de impressões e cliques e conversões. Ou seja, você já definiu uma segmentação de público. Qual é o seu público ideal para qual você quer que o seu anúncio seja exibido. Só que além disso, o Google ele pode se restringir apenas a esse público. Se, por exemplo, você deixar aqui como desativado, ele vai buscar apenas aquele segmento de público que você definiu. Ou você pode permitir que o Google ele alcance mais pessoas. Só que o que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar pessoas de outros perfis, outros segmentos que possam comprar o seu produto. Ele vai fazendo testes e vai fazendo essa expansão. E aí você define se você quer menos ou mais expansão. Pelas configurações que nós colocamos até agora nessa criação de campanha, pode alcançar um público de 2,6 bilhões de pessoas. É um público muito grande, mas caso eu queira, eu posso alterar aqui. Alterar não, eu posso permitir que ele busque mais pessoas. Então nesse caso aqui ele pode aumentar mais 1,3 bilhões de impressões. Eu disse pessoas, mas na verdade impressões, tá? Porque para a mesma pessoa, o mesmo anúncio ele pode ser exibido algumas vezes. Então, por isso que ele considera essa questão como impressões e não como pessoas. Eu cometi um erro aqui. Mas voltando, e conforme, se por acaso eu achar que esse número está muito grande, eu posso ir segmentando mais o meu público naquelas etapas anteriores. Mas isso eu vou fazendo o ajuste e automaticamente aqui do lado ele já me dá uma estimativa semanal de quantas impressões eu posso ter com os meus anúncios. E a partir daqui eu venho para a criação de fato dos anúncios. E aqui na criação do anúncio, você verá que já é um pouco diferente, porque nós estamos trabalhando agora com o anúncio da rede de display. Então aqui, automaticamente ele já coloca como que já tem um anúncio em criação, ele já está em andamento, ou seja, ele já deixa aqui a informação para que eu já faça a criação. Aí fica a seu critério, você pode criar o anúncio agora, você pode finalizar a sua campanha e depois criar o anúncio. Neste exemplo aqui, nós já estaremos fazendo a criação do anúncio. Então, o primeiro tipo de anúncio que ele coloca aqui é um anúncio responsivo de display. O que é um anúncio responsivo de display? Esse tipo de anúncio ele vai pegar as informações de título, de texto, de imagem e ele vai adequar para cada tipo de dispositivo. Ou seja, se eu estou olhando num computador, se é num celular com uma tela maior, com uma tela menor, então ele vai se adequando, por isso que ele se chama de responsivo. E aqui você tem alguns exemplos de como são os anúncios.
onde tem a imagem, o título, a descrição. E conforme você vai preenchendo os campos aqui ao lado, ele já vai alterando esses modelos, essas visualizações para que você tenha ideia de como que está aparecendo o seu anúncio. Então a primeira coisa que ele pergunta aqui é qual a URL final. Caso vocês não se recordem, o URL final é a página de venda do produto. Nesse caso específico aqui, deste produto que estou utilizando a efeito de teste, a minha página final é essa aqui, ou seja, eu cliquei no meu link de afiliado, ele me abriu essa página de venda, eu copio este endereço e venho aqui e colo como URL final. Feito isso, tenho algumas outras informações, mas para não me esquecer, eu já vou lá para o final e venho aqui em opções de URL do anúncio e já vou no modelo de acompanhamento. E aqui no modelo de acompanhamento, onde eu pego o meu hotlink. Ah, Rafael, mas se eu esquecer de fazer isso? Se você se esquecer de colocar o modelo de acompanhamento, seu link de afiliado aqui, você pode fazer uma campanha incrível, ter muitas vendas. Mas o sistema da plataforma da Hotmart não vai saber que foi você que fez as vendas e você não vai ganhar a comissão. Então é importante que assim que você cadastre ali a URL final, já aproveita e já cadastra também aqui a URL de acompanhamento, o modelo de acompanhamento aqui. Porque se você se esquecer, você não vai ganhar comissão, mesmo que você faça vendas. Então é muito importante que você faça isso. E por desencargo, sempre clique aqui no testar, justamente para verificar se está tudo ok. Não apareceu nenhuma mensagem de erro, então podemos dar continuidade. Aqui a primeira coisa que ele vai pedir é a questão de imagens e logotipo. Porque no meu anúncio é importante que eu tenha imagens, eu tenha logotipos, porque o anúncio, como ele estará aparecendo no meio de outros conteúdos, é importante que eu tenha elementos visuais também que ajudem a cativar a atenção do meu potencial cliente. Então aqui eu venho em imagens e logotipos. Nesse caso específico aqui ó, em pesquisar URL, ele busca na página da URL final, ele busca algumas imagens. Não são estas imagens que eu quero utilizar, então eu farei o upload de algumas imagens. Eu já selecionei algumas imagens assim apenas para título de demonstração, mas você pode escolher imagens que façam uma melhor referência para o seu anúncio. Então aqui eu vou pegar os anúncios, ou melhor, as imagens que eu selecionei, que eu julgo que sejam interessantes. E peço para fazer o upload dessas imagens. Feito o upload das imagens, eu clico nelas para selecionar, indicar que eu vou utilizar. E essa imagem, por exemplo, ela precisa ter tanto um padrão de 1 por 1 ou um padrão retangular. Então aqui, ó, na questão do padrão 1 por 1, que é o padrão quadrado, se você notar, a imagem ela não está dentro do padrão adequado para o Google. Então ele já me aparece aqui uma ferramenta onde eu posso selecionar qual a área que eu quero que utilize na imagem. Então eu seleciono aqui, ajusto, se eu quiser diminuir a imagem, eu altero por aqui e eu faço alguns pequenos ajustes para mostrar exatamente a região da imagem que eu quero que seja exibida no meu anúncio. Então aqui eu seleciono. Feito isso, eu clico em selecionar a proporção. Eu vou na próxima imagem também e faço exatamente a mesma coisa. Se por acaso eu não quiser utilizar esta imagem neste formato, eu simplesmente clico aqui. Se eu quero voltar e selecionar a imagem, eu seleciono ela novamente e faço o ajuste conforme eu julgar necessário. Então, feitos os ajustes aqui, seleciono de novo as proporções e com esta imagem a mesma coisa. Se eu quiser diminuir a imagem, eu venho aqui, arrasto esse cantinho e seleciono do jeito que eu quero. Esta imagem aqui, vai ficar muito... olha, essa imagem eu não gostei, ficou ela meio quadrada, assim, o recorte dela não ficou muito legal. Então eu desmarco e aqui eu seleciono uma proporção. E aí, se eu quiser utilizar outras imagens, como logotipo, alguma coisa assim, eu posso fazê-lo também. Nesse caso aqui, automaticamente ele já descarta esse modelo aqui, porque é uma imagem quadrada já, de 128 por 128 pixels, e ele já sabe que não dá para recortar essa imagem, porque essa já é uma imagem pequena.
Então, se eu quiser selecionar, eu deixo ela selecionada. Se eu não quiser, eu desmarco ela e não usar a imagem. Fica a meu critério. Feito isso, eu clico em salvar. Quando eu salvo, automaticamente as imagens elas já aparecem aqui, nesse campo aqui para mim. E elas já começam a aparecer aqui na demonstração dos anúncios. Conforme eu for passando, como vocês podem ver, a imagem ela já aparece aqui no modelo da demonstração de como que fica o anúncio, tá? Aqui em vídeos é algo muito parecido, que eu posso colocar vídeos também na minha campanha. E aqui basta eu colocar o URL do vídeo do YouTube, que eu queira. E aí eu posso colocar até 5 vídeos. É o mesmo procedimento, muito simples, não tem segredo nenhum. Dando continuidade, aqui eu venho na questão dos títulos. Por se tratar de um anúncio responsivo, ou seja, ele vai buscar se adequar para cada dispositivo que ele está sendo exibido, para cada local que ele será exibido para o seu potencial cliente. Então é interessante que você coloque alguns títulos diferentes, porque o que ele vai fazer? Ele vai buscar fazer uma mescla de títulos com descrição, com imagens, e ele vai formar uma série de anúncios diferentes. Na verdade é o mesmo anúncio, só que ele fará várias combinações. E ele vai buscar a combinação que dê um melhor resultado. Então aqui, para efeito de título, ele pede que seja até 5. Nesse caso aqui, eu vou colocar alguns títulos apenas para exemplo. Por exemplo, gestão para salão de beleza. Outro título, deixa eu ver, divulgue seu salão agora mesmo. Interessante aqui que você precisa se atentar é que o limite de caracteres é 30. Então, se você passar de 30, ele não vai permitir. Então, no primeiro eu fiz um de 27, esse daqui calhou de ser com 30 caracteres. Como é até 5, eu farei mais um aqui. Deixa eu ver, título de exemplo. Então, administre seu salão de beleza. Opa, calhou em ter 30 caracteres também, ótimo. Aí eu venho para a questão de título. Aqui eu tenho um título longo. E aqui eu posso melhorar um pouco mais o texto, porque agora eu tenho 90 caracteres e não apenas 30. Então aqui, deixa eu ver o que eu posso colocar. Eu posso colocar, por exemplo, agende seus clientes via Facebook. Não, Facebook não. Vou deixar apenas Face. Por quê? Porque pode cair na política de anúncios onde ele não permita que eu utilize nomes de marcas. Então, de repente, se eu colocar Facebook, ele pode bloquear o meu anúncio. Ele pode não ser aprovado e não ser veiculado. Então, vou deixar como Face ou, de repente, FB de Facebook, o que você julgar que seja adequado, você pode fazer essa alteração. Mas dando continuidade aqui, ó, vamos lá. Face e Insta. Porque essa ferramenta ela permitirá que o cliente ele faça o agendamento tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram do salão de beleza. Além disso, essa ferramenta ela também é capaz de fazer promoções de vendas, então vamos colocar CRI promoções, e também tem uma questão de divulgação. Então vamos lá, divulgue seu salão. Deixa eu só voltar aqui, que está errado. Opa! Divulgue seu salão e muito mais. Porque eu não trabalhei muito nessa questão do criativo, já está chegando no limite. Aqui, ó, 86 caracteres. A título de demonstração está ótimo. E aí depois eu venho na descrição. Qual a diferença do título longo e da descrição? Nem todos os lugares irá aparecer. Por exemplo, nesse modelo aqui de anúncio, ele apareceu um dos títulos curtos, mas ele não apareceu o título longo, ele aparece um campo aqui para descrição. Então, alguns modelos de anúncio, ele vai mostrar a descrição e não o título longo. Então, aqui eu posso, como são até 5,
Eu posso, de repente, usar o mesmo, que eu não indico, porque de repente algum anúncio pode ficar um texto repetido. Se você quiser, você pode usar, ou você pode criar um novo. Aqui no caso, acho melhor criar um novo. Então vamos lá. Na descrição, o que ele é? Ele é um sistema de gestão e como ele divulga também, então divulgação de salões de beleza. Salões de beleza. O que mais que eu posso colocar? Eu posso colocar uma call to action também. Eu posso colocar aqui não perca esta oportunidade. Esse call to action aqui, eu posso estar utilizando um gatilho mental, um gatilho de escassez, alguma coisa assim. Aqui, na verdade, esse call to action eu estou dando uma ordem. Não perca essa oportunidade, é uma oportunidade que você não pode perder. Então, é só um descritivo assim que ajuda na questão das vendas. É importante que você sempre teste chamadas para ações diferentes. Porque de repente uma te ajuda a vender e a outra não te ajuda. Então é importante que você sempre faça testes para verificar qual que está sendo melhor para te ajudar na conversão. Como aqui eu posso colocar mais de uma descrição, deixa eu colocar uma outra aqui. Por exemplo, agende horários via Face ou Insta e crie promoções para ficar próximo daquele lá de cima, promoções incríveis para cativar seus... travou um pouquinho o computador aqui, seus clientes. Pronto. Eu já coloquei 2 exemplos, é apenas para demonstração de como faz a criação da campanha. Então, esses 2 já está suficiente para título de demonstração. E aqui eu tenho o nome da empresa. Detalhe, conforme eu vou colocando as descrições aqui, se eu precisar de mais, até 5, seja aqui na descrição ou seja aqui nos títulos, eu simplesmente venho aqui, clico em mais descrição, ele abre mais um espaço para eu fazer a criação de mais um, tá? E aqui o nome da empresa, eu posso colocar o nome da empresa que está fazendo a venda do produto. Dependendo do produto, você pode colocar o nome da empresa mesmo, ou de repente o nome comercial do produto, fica a seu critério. Nesse caso aqui, eu vou colocar como gestão de salões. O acento saiu errado aqui, gestão de salões. Pode ser o nome da Algar, dependendo do produto, pode ser o nome do produto específico, enfim. Aqui, por exemplo, eu deixarei como gestão de salões, tá? Feito isso, basicamente a criação do anúncio está concluída, mas existem algumas outras funções aqui que cabe eu fazer pelo menos um comentário. Aqui nessa questão de outras opções de formato, aqui ele basicamente pede autorização. Se você deixar desmarcado, ele não vai fazer, mas no padrão ele vem marcado, que é, por exemplo, permitir que o Google melhore os recursos e otimize os layouts de anúncios. Ou seja, o Google ele vai testando diversos modelos de anúncios, diversas composições, de acordo com as informações que nós fornecemos, seja de título, variação de título, de descrição ou de imagem, para ele fazer uma composição e descobrir qual a composição que melhor dá mais resultado, que traga mais conversão, mais vendas, enfim. Basicamente é isso que ele pergunta aqui. Então aqui eu deixo marcado da forma como está. E aqui embaixo, em mais opções, tem outro aspecto muito interessante, que é a questão do texto para Call to Action e cores personalizadas. Vou selecionar os 2 aqui para te mostrar o que vem a ser cada um deles. O Call to Action, na verdade, é uma chamada para ação. Então, no anúncio, ele vai mostrar essa chamada para ação. Então, você pode selecionar, registre-se aqui, reserve agora, fale conosco, enfim, você pode escolher o que melhor se adeque ao seu anúncio. Ou simplesmente você pode deixar como automatizado e aí o Google ele vai definir o que é melhor, o que está gerando mais conversão para você. Geralmente, de acordo com a campanha, eu escolho um específico e deixo. Mas nesse caso eu posso deixar como automatizado, que é feito de demonstração. E aí onde que vai aparecer esse Call to Action?
Geralmente um botãozinho aqui ó, vai aparecer um texto diferente. Na verdade, deixa eu tirar o automatizado e colocar aqui, por exemplo, inscrever-se. Então aqui no anúncio, nesse modelo ele não aparece, aparece só o botãozinho aqui com a seta. Deixa eu pegar outro aqui, ó, ele já apareceu, inscrever-se. Então se eu trocar o texto lá, ao invés deste botão aparecer com o texto de inscrever-se, ele vai aparecer com a outra chamada para ação que eu escolher. Então eu posso escolher alguns dessa lista aqui ou deixar no automatizado, fica a seu critério. E aqui você pode personalizar as cores, cor principal e cor de destaque. E aqui basta você colocar o código da cor. Tá, mas de repente você não sabe qual o código da cor que você deseja. Para fazer isso é muito simples. Ó. Entra aqui no Google, pode colocar tabela de cores, eu vou colocar HTML, para ele já puxar as cores de internet, porque se eu colocar tabela de cor, ele pode de repente mostrar a tabela de cor de alguma empresa que vende tinta, e não é esse o interesse. E aqui olha, já aparece diversas tabelas, vou entrar na primeira aqui, não conheço, mas a grande maioria delas já mostra uma tabela bem ampla, com uma gama de cores interessante. Essa daqui, vamos aguardar o carregamento da página. Pronto, a página carregou. E aqui ó, eu já tenho uma escala de cinza, escala de azul. Eu tenho outras escalas também. Ó. Então eu posso escolher a cor que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser escolher esse vermelho aqui, eu seleciono, copio, volto aqui e colo. Colei, ele automaticamente já mudou aqui. A bolinha de branca passou para vermelha. E a cor de destaque é a mesma coisa. E aqui em cima, vamos ver no anúncio, aqui ele manteve ainda o preto. Vamos para outro modelo de anúncio. Então são todos os modelos que ele vai utilizar aquele campo como a cor principal. Aqui ó, ele já mudou esse botão para vermelho. Mas nesse caso específico, como eu deixei o Call to Action automatizado, aqui ele já deixou para abrir. Se eu tivesse selecionado algum outro, por exemplo, inscrever-se, estaria aqui o inscrever-se, ou registrar-se, ou faça download, ou seja o que for. O que eu escolher lá é o que estaria aparecendo aqui. E se por acaso eu trocar aqui a cor do destaque, eu vou colocar, por exemplo, o preto, esse é o código da cor preta, alguns outros anúncios aqui, ele vai estar aparecendo o botãozinho preto ou alguma outra região preta dele para fazer esse destaque. Aqui ficou preto, na verdade aqui eu acho que esse anúncio já estava preto, eu não escolhi uma cor muito adequada aqui no momento, mas aqui você pode escolher a cor nessa tabela, a cor que você quiser, e aí você vai alternando o modelo de anúncio aqui justamente para o formato de anúncio, para que você possa verificar como é que está a carinha do anúncio, tanto para celular quanto para o computador. Ele faz a mesma coisa, e aqui no computador ele já te coloca os exemplos de como são os anúncios, ele já coloca em diversos formatos e diversos tamanhos, e aqui em cima ele já coloca, por exemplo, ó, o formato de 160 por 600, ou seja, essa tripinha aqui na vertical, ele já mostra para você como é que fica, inclusive aqui, ó, gestão de salão seria o nome da empresa, e aqui você pode trocar do jeito que você quiser, colocar o nome da Algar, ou colocar o nome do produto, ou se você estiver fazendo outra campanha, colocar o nome de outra empresa ou produto, da forma que você achar que fique mais adequado para a divulgação. Mas enfim, aqui já terminou a criação desse anúncio. Tem só um detalhe interessante, é que conforme você vai preenchendo os campos, ele vai colocando uma pontuação, uma qualidade do anúncio. Quanto maior a qualidade do anúncio, maior as chances do Google fazer a promoção, a divulgação do seu anúncio. Imagine que de repente você está num leilão, eu tenho um concorrente seu e ele está pagando mais nesse leilão. Só que de repente o anúncio dele tem uma qualidade baixa. Então o que o Google vai fazer? Ele vai dar preferência para o seu que tem uma qualidade alta. Então é interessante que conforme você for fazendo a criação do anúncio,
que você verifique. Nesse caso aqui, esse anúncio de exemplo, ele está na qualidade média, está na média de todo mundo. E aqui o que ele colocou? Ele colocou que as imagens estão ok, mas que eu posso melhorar a questão de títulos e descrição. Inclusive, se eu clicar aqui, ele me dá algumas sugestões, caso eu queira. Às vezes são adequadas, às vezes não são adequadas ao produto, mas enfim, você pode fazer a alteração e a pontuação vai sendo alterada aqui. Como esse anúncio para efeito de demonstração ele já está pronto, então eu vou aqui clicar em adicionar ao grupo de anúncios e pronto. Este anúncio ele já está criado, esse anúncio é responsivo. E além da criação desse tipo de anúncio, tem outro tipo de anúncio também que são imagens estáticas. Ou de repente eu posso utilizar até uma GIF animada. Que esse é o padrão mais antigo, o que até então era o habitual nesse tipo de anúncio de display. Porém agora nós temos o responsive, onde, como nós vimos, eu coloco diversos temas, títulos, descrições, imagens, e o próprio Google vai fazendo essa combinação e elege qual a melhor combinação para fazer a divulgação. Mas se por acaso eu quiser fazer o anúncio de display tradicional, eu posso vir aqui em novo anúncio e peço para fazer o upload dos anúncios de display. Então aqui a primeira coisa que ele vai me pedir é de novo a URL final da minha página de venda. Então aqui eu vou copiar minha URL final, colo, opções da URL. De novo, modelo de acompanhamento, a primeira coisa que eu faço para não me esquecer. Copio o meu link de afiliado, volto lá na página e colo. Feito isso, aí eu tenho certeza que caso eu tenha venda, eu receberia comissão. Se eu não fizer isso, eu estarei perdendo minha comissão. Basicamente é isso, ele não me pede muita coisa não. Por quê? Porque vai ser imagem. Só que as imagens ela têm tamanhos e formatos específicos. Ou seja, eu posso vir aqui em tamanhos e formatos e ele me mostra quais são os formatos e quais são os tamanhos. Tirando o responsive, que ele é feito em HTML5, todos os demais eu preciso manter esse tamanho. Eu sou obrigado a enviar imagens neste tamanho aqui. Mas que imagens que eu posso enviar? Para esse exemplo específico, eu não trabalhei nenhuma imagem com textos, mas para fazer a demonstração, eu vou passar aqui, eu vou mostrar para vocês alguns displays de uma campanha que eu fiz em 2019. Aqui, por exemplo, é uma imagem, ela é fixa, mas tem um texto, assim como eu tenho outros modelos, são tamanhos diferentes para o mesmo produto, só que cada imagem ela é de um tamanho diferente, um texto diferente, uma diagramação diferente, enfim. Eu posso utilizar imagens diversas, desde que estejam no padrão do tamanho do Google, para fazer a divulgação aqui. Nesse caso, para demonstração, eu vou pegar aquelas mesmas imagens que eu tinha mostrado. A única diferença é que eu já peguei elas, já deixei no tamanho adequado. Ao selecionar as imagens, elas já são carregadas e aqui, se eu clicar, ele apenas mostra quais são as imagens para verificar se está tudo ok. Posso voltar, se eu tiver mais imagens eu posso adicionar ou então eu simplesmente posso adicionar ao grupo de anúncio. Quando eu clicar aqui, ele vai criar para cada imagem, ele vai criar um anúncio diferente. Então aqui eu tenho o primeiro anúncio que era o anúncio responsivo e aqui é um anúncio para cada imagem. O responsive ele vai mesclar a imagem com aqueles textos. O tradicional, que foi o que nós fizemos agora, o upload das imagens, ele só vai mostrar essas imagens. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter uma imagem com uma chamada para ação. Por exemplo, sistema de gestão de salão, adquira o seu hoje mesmo, alguma coisa assim na imagem. Feito isso, o anúncio ele já está pronto. Assim que eu criar a campanha, esses anúncios forem aprovados, eles já podem ser exibidos da forma que estão. É claro que eu não vou deixar essa campanha rodando, pois tem alguns elementos que eu preciso aprimorar, como por exemplo a segmentação. Eu coloquei apenas alguns exemplos para demonstração, mas também a questão da própria imagem aqui, são imagens que
que eu não trabalharia desse formato, porque falta a questão de texto, como eu mostrei o exemplo aí de uma outra campanha que eu fiz, que eu peguei apenas para que vocês tenham a ideia de como podem ser essas imagens. Mas feito isso, basta eu simplesmente vir aqui e criar campanha. E pronto, a minha campanha estará criada, inclusive com os meus anúncios. Caso você queira fazer a criação de anúncios, outros anúncios, você pode ir lá na campanha e faz a criação desses anúncios. Aqui deixa eu voltar, aqui no caso ele está me mostrando, acusando um erro aqui. Ele falou que gestão para salão de beleza não atende às diretrizes editoriais, ou seja, eu posso vir aqui e saber o porquê, ou simplesmente eu posso retirar este título. Caso você queira, clica ali no Saiba Mais, você vai entender o porquê que ele não está sendo aceito. Fazendo a correção, aí você pode voltar aqui, aplica as alterações e criar campanha. Depois disso, a sua campanha está pronta, você pode apenas revisar o resumo e continuar na campanha. Feito isso, a sua campanha ela já estará indo para verificação, para análise, e depois disso ela já estará disponível para ser exibida. Como você pode ver, ela já está aqui em campanhas, e no grupo de anúncios você já tem um grupo aqui com os respectivos anúncios dentro dele. Bom, o que eu queria te mostrar era isso a respeito da criação de campanhas para anúncio de display, e espero que você tenha gostado e até a próxima aula.